Povo de Belém, mais um programa, mais um podcast do mandato coletivo da professora Silvia Letícia, sempre trazendo informações sobre cultura, política, enfim, trazendo instituições, associações, pessoas que movimentam e que acontecem na nossa cidade. Solta a vinheta. Bem, hoje nós estamos aqui com o Instituto Nós da Criação, esse pessoal querido que está aqui com a gente, o pastor Josias, Dalet e a irmã Jéssica. Pastor Josias, como surgiu o Nós da Criação? Primeiro, minha gente, muito bom estar com vocês aqui, gratidão pelo convite. O Nós da Criação nasce de uma necessidade de chamar a juventude ao redor de um rio urbano, chamado Rio Tegipió, a entender... Tegipió. Exatamente. Na região oeste da cidade de Recife. Certo. Um rio quase morto pelos nossos problemas urbanos. E a juventude não estava entendendo a necessidade de sua atuação, sobretudo as juventudes da igreja. E aí a gente iniciou um processo a partir de um grupo de estudos com esses jovens e essas jovens, e hoje a gente tem um movimento nacional. Eu achei interessante esse nome, Nós na Criação. Quem foi que teve essa ideia? O Nós na Criação, no momento que a gente estava constituindo os estudos, ficou ali aquela dúvida sobre como é que a gente ia chamar aquele grupo. E aí Jéssica teve a brilhante ideia de chamar. Como é que foi isso, Jéssica? A gente viu que a gente precisava relacionar o nome com a criação. E aí, de início nós pensamos, nós e a criação, mas nós e a criação dava aquela sensação de separação. E a gente precisava entender essa integralidade. Então, a gente viu que precisava de um conectivo aí bem... que desse realmente a entender que nós estamos na criação. Então, foi quando surgiu Nós na Criação, porque nós também somos criação. Então, dentro dessa criação toda, nós somos um ecossistema de seres que está nessa interdependência, nessa coexistência. Então, é nós na criação. Que maravilha. Eu vejo que tem uma jovem, né? A Dalet no Instituto. Não que nós sejamos velhos, né? A gente é jovem há mais tempo. Exatamente. É jovem há mais tempo. E ela é representante. E eu estou mais próxima da juventude. Dalet, fala um pouco das atividades realizadas pelo Instituto. Falo, são já 7 anos, né, de história, de trajetória, então aconteceu muita coisa e a gente continua a fazer muita coisa, né? Mas as principais frentes de atuação que a gente tem hoje em dia são os núcleos locais, que são grupos de estudos ecoteológicos que se dedicam a fazer essa reflexão a partir da Bíblia e que também atuam nos territórios, né, de acordo com as problemáticas socioambientais locais. Temos as campanhas que alcançam as igrejas evangélicas locais a constituírem pastorais ambientais. Temos nossas formações, que é para disseminar também a reflexão ecoteológica decolonial. E a gente vai atuando aí com lideranças, pastores, pastoras, igrejas e pessoas diversas nessa caminhada. Então é evangélico, né, principalmente. Isso. Prioritariamente ou exclusivamente? É só o povo evangélico, né? Prioritariamente. Nossa missão é atuar na igreja local, contribuindo para que ela se perceba parte da criação. Mas isso não exclui, ao contrário, isso nos incentiva a levar essa igreja a dialogar com a sua comunidade, com o entorno. E aí junta-se a academia, as populações, sobretudo as populações indígenas e tradicionais. São povos muito importantes para a caminhada na criação também. Já falando nisso, Jéssica, teve alguma dificuldade para levar essas questões ambientais e climáticas ao povo evangélico? Assim, porque historicamente a questão ambiental já é uma área pouco abordada ou muito subalternizada na discussão, né? Geralmente se fala da questão ambiental de uma forma muito infantilizada ou a partir de uma visão muito ingênua, colocando mesmo na antessala, porque se prevalece as questões político-econômicas em detrimento às ambientais. E isso também atinge a igreja. A igreja também, dentro de uma teologia que separa o que é espiritual e o natural, acaba fazendo com que o seu campo de missão se volte para o resgate da alma, que não tem corporalidade, que não tem relação com a matéria, com a natureza, mas que vai viver uma cidadania celestial. Então, quando a gente vem trazer uma proposta de discutir a natureza a partir do meu campo de fé, isso causa estranhamento.
E a igreja acredita que isso não tem a ver com o plano salvífico de Deus. E aí a gente vem justamente para desmistificar esse conceito e fazer com que a igreja entenda que o plano de salvação, o plano de redenção, ele vem para toda a criação. E para isso a igreja precisa ser missionária na casa comum e não para as pessoas. Mas eu tenho certeza que teve assim uma dificuldade, tu podias assim exemplificar uma experiência nesse sentido? Sim. Primeiro que muitas lideranças evangélicas acabam achando que a gente está trazendo uma ideologia para dentro da igreja, né? E isso acaba também fazendo com que ela crie uma certa repulsa. Então, um exemplo bem prático, aconteceu num seminário que a gente foi, não vou dizer o nome, mas uma seminarista se levantou e disse que o que a gente estava falando não levava as pessoas para o céu. E que ela tinha que consumir mesmo, e que a pauta ambiental não tinha nada a ver com a salvação, e que a gente precisava pregar as boas novas, como se as boas novas não considerassem a salvação para toda a criação criada. Então, assim, de fato, há essas condutas de repulsa que a gente precisa enfrentar. Tem igreja que não aceita falar sobre jubileu. Tem igreja que não aceita falar sobre a questão da criação dentro do versículo. Por mais que o versículo, a palavra de Deus, traga na sua estrutura de mensagem essa relação visceral que a gente precisa ter com a criação, a igreja desconsidera, como se isso fosse, muitas vezes, uma alegoria dentro da Bíblia. Perfeito. Mas eu estou aqui conversando, pessoal, com o Instituto Nós da Criação, eles são de Pernambuco, lá de Recife. É uma honra tê-los aqui. Quase um país. Quase um país, né? E eles vieram aqui para um evento que aconteceu no dia 15 e 16. Dala, te fala um pouco desse evento que vocês participaram, do que ele trata. Fala pra gente aí. A gente veio aqui dia 15 e 16 e nos reunimos, nos encontramos com diversos movimentos, organizações, lideranças evangélicas, principalmente, para discutir sobre como é que a gente vai se portar, como é que a gente vai se articular para a COP30, que vai acontecer ano que vem aqui em Belém, né, que é a Conferência das Partes da ONU com eixo em mudanças climáticas. Então a gente foi para pensar, né, sobre a conjuntura sociopolítica da Amazônia. Então a gente esteve aqui reunidos justamente para pensar essas articulações, porque é importante, já que vai acontecer nesse território, né, em Belém. Maravilha. Pastor Josias, Nós na Criação chega em Belém. Por isso vocês estão aqui, porque a gente trata assuntos de coisas que acontecem na nossa cidade. E 2025 vai acontecer a COP30. Quais são as expectativas sobre a atuação do Nós aqui em Belém? Bem, Nós começa, como eu falei, lá em Recife, né? Mas se espalha pelo Brasil. Hoje a gente tem diversos núcleos espalhados em vários estados, e bem como pastorais ambientais, como é o caso da gente estar constituindo aqui uma pastoral ambiental na Igreja Graça e Paz. Para a COP, o nosso interesse é fortalecer esse processo de construir não somente uma pastoral ambiental, mas fortalecer um diálogo entre as igrejas para olhar a natureza, a criação como foco do plano salvífico de Deus. E isso passa pelos diálogos da relação sociopolítica também. Então, para a COP, que vai acontecer no próximo ano, a gente espera construir uma frente de diálogos potente, ao ponto de pautar esse assunto dentro da COP, e se não puder ser no ambiente azul, que seja tão forte por fora que eles tenham que tratar dentro. Perfeito. E tem, Jéssica, alguns projetos futuros do Instituto que possa falar pra gente? Sim, o Nós na Criação agora institucionalizado, ele ganha musculatura para atuar, né? Então, nós vamos dar escala à nossa campanha, a campanha que a gente tem desenvolvido nas igrejas locais, com as pastorais ambientais. Nós vamos, a partir do final dessa campanha, que hoje... Fala só um pouquinho como funciona a pastoral ambiental. A pastoral ambiental é uma estrutura, né, formada na igreja local para poder conduzir essa igreja a um processo de releitura do seu posicionamento missiológico, considerando que ela precisa ser um agente de transformação nas questões ambientais do seu território. Então, a pastoral ela vem pastorear a igreja nesse sentido. Pode continuar sobre os projetos. Então, os projetos, a gente vai dar escala a essa campanha que instaura essas pastoras ambientais. A gente vai tornar a escola de ecologia uma escola independente da campanha, que hoje ela está associada à campanha, mas ela vai se formar enquanto espaço de formação para lideranças evangélicas no Brasil. Como eu disse, a gente precisa atingir essa consciência teológica, então a escola vem para responder a essa demanda.
E também a gente tem e já está embrionariamente atuando na perspectiva da incidência política. A gente tem influenciado a discussão de projetos de lei, né, voltada para a questão ambiental, lá precisamente em Recife. A gente tem atuado na questão da agroecologia, em alguns territórios onde há núcleo territorializado do Nós na Criação. E aí a gente tem desenvolvido essas 3 frentes: formação, campanha e incidência política. Então, os projetos futuros vão perpassar esses 3 eixos. Então, assim a gente encerra mais um podcast do Mandato Coletivo da professora Silva Letícia. Tchau!